É, pessoal, finalmente o nosso zagueiro está próximo de chegar. O zagueiro Robert Renan, que joga no Zenit da Rússia, está muito próximo de ser o novo reforço do Vasco da Gama. O jogador, inclusive, é vascaíno. E o cria da base do Vasco, Douglas Luiz, que estava jogando na Juventus, acabou acertando a sua transferência ao Nottingham Forest da Inglaterra. E o Vasco vai ganhar cerca de 4,3 milhões de reais na negociação. E o zagueiro colombiano Carlos Cuesta acertou a sua ida ao Spartak Moscou da Rússia. Se você não me conhece, meu nome é João, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo pelo menos a 100 likes. Dá essa moral pra gente que é importante e clica no botão de hypar para divulgar esse vídeo para mais pessoas. Estamos próximos de chegar a 11.500 inscritos. Ajuda a gente aí, porque é super importante. Agora vamos para as informações, porque tem um monte de novidades pra gente poder falar. Vamos começar falando sobre o zagueiro colombiano Carlos Cuesta, que estava muito próximo de vir jogar no Vasco da Gama. Acabou que o jogador optou realmente em ir para a Rússia. Vamos lá, segundo o jornal lá da Turquia, o Spartak Moscou da Rússia chegou a um acordo com o Galatasaray da Turquia e o jogador sobre a transferência de Carlos Cuesta. O jogador deixa o futebol lá da Turquia, em Istambul, amanhã, tá? Então, cara, amanhã o Carlos Cuesta já vai viajar para a Rússia para, enfim, assinar seu contrato com o Spartak Moscou. O jogador deixou de jogar no Vasco da Gama, que tem mais visibilidade, que é um dos maiores clubes do mundo, para jogar lá no mundo russo, onde é um futebol que é bastante limitado de visibilidade. Então, cara, optou pelo dinheiro. A realidade é essa, né? Então, enfim, zagueiro aí, Carlos Cuesta, não vai vir para o Vasco da Gama, pelo menos por agora. Talvez aí futuramente ele possa pintar no Vasco da Gama, beleza? Bom, outra informação que tem, pessoal, é sobre Douglas Luiz, cria da base do Vasco, jogador que se destacou, né, lá na Europa. Jogou muita bola lá no Aston Villa e foi vendido à Juventus, né, da Itália. Acabou que lá na Juventus ele não jogou tanto. E acabou que hoje, né, o Nottingham Forest acertou a sua contratação. Sim, o Nottingham Forest, o time lá do grego, Evangelos Marinax e tudo mais. Vamos lá, segundo informações do Cauê Mota, o Nottingham Forest acertou a contratação do volante Douglas Luiz. Os ingleses vão pagar cerca de 30 milhões de euros, 191,6 milhões de reais pelo jogador. O Vasco tem direito a parte do valor pelo mecanismo de solidariedade, né? O mecanismo da FIFA, que o time que cria o jogador, coloca ele no futebol, ganha uma partezinha desse dinheiro. Então tá aqui, ó, pra você que quer saber, com o clube formador, o Vasco da Gama receberá aproximadamente 675 mil euros, em torno de hoje, em real, 4,3 milhões de reais pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. Cara, importante, é um dinheiro que pode ser muito bem utilizado pelo Vasco da Gama, até mesmo em contratações, nessa janela de transferências, ou até mesmo em reforma ali pro CT, até porque o Vasco está investindo um dinheiro ali no CT Moacir Barbosa, então isso é um fator importante pra gente poder saber de que o Vasco vai receber ali pelo menos, né, um dinheiro que a gente nem esperava, um dinheiro de graça praticamente, 4 milhões de reais, né, cara, dá pra ajudar também nas folhas salariais dos jogadores e tudo mais. Então, cara, informação importante pra gente poder saber sobre o Douglas Luiz. Douglas Luiz, que é um vascaíno fanático, né, ele vai assinar 5 anos com o Nottingham Forest. Cara, vai ficar, daqui a pouco ele vai pintar no Vasco da Gama, né, daqui uns 4 anos aí por aí ele deve pintar no Vasco da Gama, querendo ou não. Ele já falou que quer retornar ao Vasco da Gama uma hora ou outra, né? Ele já declarou isso pra todo mundo, tá beleza? Bom, outro ponto, pessoal, informação urgente, tá? Que surgiu ontem à noite, tô trazendo aqui esse vídeo pela manhã, tô gravando pela manhã aqui agora, 7h30, tá? Pra trazer pra vocês, que é o seguinte, Vasco está próximo de contratar o zagueiro Robert Renan, informação dada pela NT Vascaínos na noite de ontem. Então tá aqui, ó, exclusivo, Vasco se aproxima de Robert Renan, apuramos que o Vasco está próximo de contratar o zagueiro do Zenit da Rússia, Robert Renan. Ainda não sabemos se o jogador virá por empréstimo ou em definitivo. As negociações estão acontecendo e podem ser definidas a qualquer momento. Também nos foi noticiado que mais 2 clubes brasileiros têm interesse no jogador. Um deles é o Bahia.
Porém, o Vasco está muito mais próximo do atleta do que propriamente o Bahia. Admar Lopes, diretor do Vasco da Gama, continua na Europa, né, e corre contra o tempo para reforçar o elenco cruz-maltino antes do fechamento da janela. Se eu não me engano, o fechamento da janela é em setembro, tá? É por ali pelo... acho que é dia 3 ou 10, acho que é do dia 1 até o dia 10, eu acho que fecha a janela, tá? Então o Vasco realmente tem que correr contra o tempo para fechar contratações, né? Não é porque a gente deu 6-0 no Santos que nosso elenco é perfeito, não. O Vasco tem problemas, o Vasco tem problemas defensivos. A gente precisa contratar zagueiro, né? Ainda mais agora que a gente vendeu o João Vitor. Então, cara, é super importante o Vasco conseguir contratar o Robert Renan. Gosto pra caramba do jogador. É um jogador que tem uma excelente saída de bola. É um jogador que, cara, se destacou, né, lá no Corinthians. Acabou jogando muito bem lá no Corinthians, inclusive, bastante elogiado, né, cara? Aí foi pro Zenit da Rússia, jogou bem lá também. Do Zenit ele foi emprestado ao Al-Shabaab da Arábia Saudita. No Al-Shabaab ele foi muito bem também, né? Antes do Al-Shabaab, dele ir pro Zenit, no caso, ele veio pro Inter. No Inter ele não foi tão bem. Ele ficou marcado pelo aquele pênalti de cavadinha que ele deu, né? Que acabou perdendo. Enfim, é um bom zagueiro, gosto, tá, do Robert Renan. Acho que se o Vasco conseguir trazer ele, seria excelente. E, inclusive, o Wallace Neguerê, né, que é aquele cara que grava os vídeos com o filho dele e tudo mais nas redes sociais, ele postou aqui, ó, o pai do Robert Renan, que é muito meu amigo, me ligou ontem para saber mais sobre o Vasco e a torcida. Não foi difícil explicar. O Vasco representa tudo na vida da gente. No coração do povo, é exatamente aquilo que ele também simboliza na comunidade dele, lá em Brasília. Então olha aí, cara, o Wallace Neguerê, que é um cara que não é jornalista, né, ele trouxe essa informação de que o pai do Robert Renan ligou pra ele pra saber sobre o Vasco da Gama e sua torcida. Então, cara, isso é um ponto muito importante pra gente saber que realmente essa negociação do Vasco com o Robert Renan está realmente acontecendo, tá? Tá, cara? E você vê na tela aí agora a imagem, né? A imagem do Robert Renan vestindo a camisa do Vasco. Chuto a dizer que o Robert Renan ele é vascaíno, né? Então isso é importante pra caramba pra gente poder saber em relação ao zagueiro que pode pintar no Vasco da Gama. Finalmente, né, o Vasco deve estar se acertando com o nosso zagueiro aí pra chegar e ser titular. Robert Renan hoje, ele chegando no Vasco, ele é titular absoluto. É um cara que tem uma excelente bola aérea, é bastante alto, querendo ou não. Gosto dele, tá? Gosto dele, é um jogador novo também. Olha aqui, ó, Robert Renan, pra quem não conhece ele, vamos lá os números, né? Vamos falar um pouco sobre ele. Jogador de 21 anos de idade, nasceu em Brasília, no Brasil, tem 1,86 de altura, posição dele zagueiro, né? Ele é antigo jogador, inclusive, convocado para a seleção brasileira, tá? Ele tem contrato com o Zenit até o dia 30/6 de 2028, tá? O valor de mercado dele hoje, atualmente, é de 7,5 milhões de euros. Então, cara, querendo ou não, é um valor bem alto, né? Ele joga tanto um lado direito, tanto um lado esquerdo, mas ele chuta com o pé esquerdo, tá? Esse é um ponto importante. Ele prefere jogar ali pelo lado esquerdo, que querendo ou não, ele é canhoto, né? Ele também faz lateral esquerda caso precise, né? Espero que o Vasco não precise, porque o Vasco hoje tem o Lucas Piton, que também é um bom lateral, né? Enfim, Robert Renan, como eu falei pra vocês, ele começou no Corinthians, no Sub-20, subiu pro elenco principal do Corinthians. Ele foi para o Zenit da Rússia, né? Aí o Zenit emprestou ele ao Internacional e do Internacional acabou o empréstimo, ele voltou pro Zenit, o Zenit emprestou ele ao Al-Shabaab e agora ele voltou de empréstimo do Zenit. Cara, eu acho que o Vasco talvez vai conseguir um empréstimo do jogador. É um jogador que me agrada, tá? Que chega pro Vasco da Gama pra ser titular. É um bom zagueiro, tem uma excelente saída de bola, como eu falei pra vocês. Sabe o que faz com a bola no pé, marca muito bem, é rápido, querendo ou não. Enfim, é mais ou menos, cara, um João Vitor. Não vou dizer que é um João Vitor, mas é um João Vitor muito melhorado. A realidade é essa. Muito mais jogador. É um jogador rápido, alto, né? Só que ele sabe marcar diferente do João Vitor e também ele sabe sair com a bola no pé. Então, é um jogador completo, o Robert Renan, e pode dar muito certo aqui no Vasco da Gama, na minha opinião. Quando ele surgiu no Corinthians, cara, ele tava sendo ali candidato a ser um dos melhores zagueiros da história do Corinthians, né? Que o Corinthians fez. Então, acabou que não deu muito certo assim, tá beleza? Bom, tá aqui, ó, os números do Robert Renan.
Deixa eu colocar aqui nessa tela para vocês verem que é melhor. Ó, Robert Renan, tá aqui os números do jogador. Deixa eu colocar essa câmera aqui pra gente ver. Tá aqui, ó, Robert Renan, contrato até o dia 30 de junho de 2028, 21 anos o jogador tem somente, jogador muito novo, a média de nota dele ali é de 6.97, tá? Primeiramente, vamos dar uma olhada aqui no Transfer Market dele, que é importante a gente dar uma olhada também aqui no desempenho atual do jogador, para ver se ele estava jogando, pelo menos lá na Arábia Saudita, né? Vamos dar uma olhada aqui agora, ó. Deixa eu pegar aqui, colocar minha câmera aqui, ó. 24 e 25, temporada, a última temporada dele, vamos dar uma olhada? Ele jogou 35 jogos, fez 3.072 minutos. Então, caramba, foi um jogador que atuou nessa última temporada, né, lá pelo Al-Shabaab, lá no Arabão. Temporada 23 e 24, a gente pode dar uma olhada também. Ele fez 39 partidas, essa época aqui ele estava jogando lá no Internacional e também, antes ele estava no Zenit, aí depois ele foi pro Inter. No que vocês veem aqui que tem Campeonato Brasileiro Série A, 12 jogos, Gaúcho, 10 jogos, enfim. Aí essa Premier League aqui é o Campeonato Russo, da Taça da Rússia, tem aqui Supercopa, enfim. Acumulado, temporada 23 e 24 do jogador, ele fez 39 jogos, 2.911 minutos jogados. É um jogador que era titular do Internacional, vocês verem aqui, né? Por mais que ele falhou nesses jogos que eu falei pra vocês, né? Por mais que ele deu mole de bater aquele pênalti de cavadinha, que não era pra bater, ele era um zagueiro titular no Internacional. Só que o Inter não conseguiu a renovação de empréstimo do jogador. Cara, é um jogador que me agrada, tá? Vamos dar uma olhada no histórico de lesões dele, pra gente dar uma olhada aqui, ó. Vamos lá. Ele teve uma lesão na temporada passada, 23 e 24, né? Ficou 10 dias fora praticamente. Olha aqui, não tem nem lesão, cara. Pra você ver realmente como que o jogador, ele é um jogador completo. Que é bom que na saída de bola marca muito bem e não tem lesão. Então é um jogador perfeito para vir pro Vasco da Gama. Gosto do jogador, acho bom jogador de verdade, tá? Acho que se chegar no Vasco da Gama seria uma excelente contratação do Vasco, né? E um excelente acerto do Admar Lopes, na minha opinião, tá beleza? Então tá aqui, ó, os números do jogador, né? Vocês conseguem ver aqui do outro lado. Aqui nesse outro lado, no canto esquerdo ali, né, o mapa de calor do jogador, ele joga muito mais realmente pelo lado esquerdo do campo, que era praticamente ali onde o João Vitor jogava, eu acho, né? Na verdade, o João Vitor jogava pelo lado direito, né? Quem joga pelo lado esquerdo é o Lucas Freitas. Enfim, cara, é um jogador pra chegar no Vasco da Gama hoje e ser titular absoluto, tá? A realidade é essa. Até porque hoje a gente não tem zagueiro. Não dá pro Diniz ficar insistindo em Hugo Moura sendo o titular, né, na zaga do Vasco. A realidade é essa. Tá beleza? Então, gente, é isso, tá? O vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal que é muito importante, ajuda pra caramba a divulgar nosso conteúdo pra mais pessoas, tá? Pô, muito obrigado a galera que chegou nova aí no nosso canal, que tem vídeo de notícias e informações. Hoje, como vocês já estão informados e cientes, Vascão vencendo hoje, vai ter aquele vídeo de reação aqui no nosso canal. Então fica ligados aí também, porque é super importante esse apoio de todos vocês no like. Deixa seu like aí, se inscreve no canal e aproveita também para clicar no botão de hypar. Talvez hoje vai ter nossa live de tarde, tá? Então fica de olho aí, porque é importante. Acho que hoje provavelmente vai ser um vídeo pela tarde também, beleza? Tamo junto, saudações vascaínas.